Oi, pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma gravação. E pausa para essa paisagem onde eu tô, gente. Olha que lugar maravilhoso que eu tô confeitando. Fala que não é uma inspiração à parte. Meu Deus, que lugar lindo. Então vamos lá, gente. Eu tô confeitando esse bolinho de 2 andares. É o número, o tamanho da forma é a 25 na parte de baixo. O bolo ficou um pouquinho mais alto, então ele chegou a 12. E o de cima é o de 15 e ele também ficou um pouquinho mais alto. Ele chegou a 12 também, tá bom? E esse bolo, gente, vai ser mais rústico, tá? Ele não vai ser aquele bolo 100% lisinho, 100% certinho, não. Então, vamos lá. E detalhe, esse bolo é um bolo muito especial, é um dos mais especiais aqui do canal, que é o de aniversário do meu sobrinho, do Matheus. Eu contei a história dele aqui pra vocês, né, o que aconteceu com ele, né, e esse foi a comemoração do aniversário dele, tá, gente? Então, foi o bolo de 18 anos de aniversário. Agora a gente vai ter que comemorar 2 datas, né? Vai ter o aniversário em julho e o aniversário dele também em abril, né? Porque ele nasceu de novo. Se você quer saber mais sobre essa história, ele compartilhou um pouco também no Instagram dele. Ele não é de se expor muito, mas ele fez um videozinho falando o que aconteceu. E tem também um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o que aconteceu com o Matheus, tá? Então vamos lá, gente. Eu passei por todo o meu bolo, eu fiz a pré-camada para segurar todo o farelinho. Esse bolo era um bolo que tinha fruta. Eu fiz a estrutura interna para bolo de 2 andares, tá? Então ele tem sim uma estrutura interna e agora eu só vou vir mesmo alisando ele. Não vai ser aquele bolo 100% lisinho, assim como eu avisei para você, falei para vocês. Ele vai ser um bolo mais rústico, ele vai ter porosidade, ele vai ter quina imperfeita, tá? Então, ele vai ser um bolo que não vai ter 100% lisinho, não, ok? Mas essa era a proposta deste bolo. E aí, gente, depois que eu passei a pré-camada, eu vim com a camada que eu realmente, né, vou deixar no bolo, tá? Que é a camada de chantilly branco. E agora eu tô vindo com esse chantilly azul. Esse azul, eu coloquei azul anis, azul jeans e coloquei um pouquinho de preto, tá? Pra chegar nesse tom de azul, ok? E agora, gente, eu vou ir passando o chantilly em algumas partes do meu bolo, tá? Ele não vai ficar todo cheio do chantilly azul, ele vai ficar mesclado com algumas manchas mesmo por todo o bolo, tá? Então, na parte de cima, sim, ele ficou todo azulzinho, tá? No topo do nosso bolo, mas na minha lateral, não. Eu vou só alisar ele bem rústico mesmo, tá? Algumas manchas azuis, onde que vai deixar ele com aspecto poroso. Esse era o intuito, não, tá, gente? Então, lembre-se do intuito do bolo. É o Matheus que escolheu as cores e depois ainda vem o topper também para complementar esse bolo, tá? E é um bolo que eu vejo que está se usando bastante, tá? Ultimamente eu vejo bastante bolo, esses bolos mais desconstruídos, que não precisa daquele acabamento 100% certinho, que ele é mais como se fosse marmorizado, tá, gente? Bem entre aspas, eu vou colocar aí marmorizado, que dá esse efeito manchado, incompleto, vamos se dizer assim, tá? Mas é o efeito que as pessoas estão gostando agora. E realmente fica muito bonito, eu realmente me surpreendi. Eu não estava muito de acordo com essa decoração, mas no final eu falei, caraca, ficou até legal, tá? E eu também espero que vocês gostem desse tipo de trabalho. Tava batendo sol na mesa, eu tive que chegar um pouquinho mais pro lado aí para poder continuar confeitando. Apesar da vista muito bonita, eu tive que sair da onde eu tava confeitando, tá? Então vocês podem ver que ficou aquelas manchas. Agora eu vou limpar a minha bandeja, limpar o meu prato, tudo certinho, e só vou colocar o topper na hora que eu for cantar parabéns, tá? Então, eu fiz essa opção de colocar o topper na hora do parabéns, gente, porque ele ia ficar guardado. Eu tava decorando esse bolo bem mais cedo, pra gente poder, só na hora que fosse colocar na mesa, colocar o topper, tá? Então, como eu ia guardar ele na geladeira,
eu não coloco papelaria na geladeira, porque ela toma uma forma estranha, né, gente? Ela começa a ficar encurvada, ela umedece, então não é bacana. Então, eu coloco depois o topper. E olha como que ficou 18ão, né? 18ão do Matheus e todas as palavras que ajudou ele, né? Fé, vitória, enfim, todas essas palavras. Meu sobrinho, sendo da zoeira como é, não ia poder ter só aquele bolo, obviamente super inspirador, maravilhoso, mas a gente ia ter que ter um bolo também da zoeira, tá? Então, bora para 2 bolinhos da zoeira. Gente, eu fiz aí a minha pré-camada, o recheio também era chocolate, ninho e também coloquei morango, tá? Teve 2 bolinhos desse pequeno assim, de 15 por 12, e esses bolinhos, eles foram, o recheio, um foi de ninho, né, com morango, e o outro também, acho que tinha chocolate, ninho e morango. Enfim, só teve uma diferença que um foi todo de ninho, ok? Com morango, ninho com morango. Então, gente, eu fiz a pré-camada nele, passei o chantilly azul por cima e esse mosquitinho me incomodando, e fiz aquele rococó em cima e alisei a minha lateral. Gente, e olha como ficou linda a mesa. E também depois eu fui colocando os topper. O topper foi aqueles memezinhos, tá? Que eu pedi pra fazer, né? Os decalquezinhos de memezinho. E as meninas lá atrás curtindo a festa. E olha como ficou lindo esse bolo e esta mesa. Então, tivemos o bolo que fala sobre as vitórias e o bolo zoeira, porque é assim, a gente é assim. Então, espero que vocês tenham gostado.